às 16 horas. Tem coisas muito bonitas, gente, que a gente hoje estava organizando. Cada artesanato lindíssimo. Eu conto com todas vocês. É bazar Dia das Mães, mas a gente sabe que muitas de nós já não temos as nossas mãezinhas, né? Assim como eu não tenho. Mas a gente compra para nós, compramos para as nossas filhas, que também são mães, para nossas irmãs, né? Então eu conto com todas vocês, porque a gente precisa muito desse bazar para manter os enxovais de bebê, para manter várias coisas aqui na casa, tá bom? Então, vamos comparecer, dia 2 de maio, de 9 às 16. A leitura que eu vou fazer para vocês é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas, os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Senhor Deus Pai, derrama suas bênçãos de amor, suas bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente. Nos envolve, Senhor, com a tua paz, com a tua serenidade, com o teu equilíbrio. Nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Estamos aqui, Senhor, na sua casa, te pedindo auxílio, te pedindo amparo, que o Senhor possa nos envolver e nos amparar. Queremos também pedir a todos os benfeitores amigos, ao mentor espiritual da nossa casa, que esteja conosco nessa noite, nos abençoando, nos iluminando também nosso palestrante, seu convite, que a sua mensagem possa chegar até nós. Contamos sempre com o amparo da espiritualidade, com o amparo de Jesus. Nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
E é um prazer que a gente recebe mais uma vez, é um dom, seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema que nós vamos abordar essa noite está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dos itens 14 a 17, onde Kardec nos traz o título, o suicídio e a loucura. Esse tema é um tema necessário, apesar de muitos considerá-lo espinhoso, às vezes difícil, mas é uma realidade que o mundo vive. Não é um problema localizado no nosso planeta, é um problema generalizado. Alguém poderia pensar sobre o suicídio. Nós que temos algumas décadas aqui sobre a Terra, há 50 anos atrás, não era comum ter um suicídio. Mas, mesmo que ocorresse, esse suicídio ele tinha aspectos que eram seguidos. Tipo, uma pessoa de idade mais avançada, que se tornou viúvo ou viúva, em que a solidão lhe abraçou, uma pessoa que desenvolveu uma doença crônica intratável, em que não havia perspectiva de cura e nem melhora, uma pessoa que se envolveu gravemente com a drogadição. Então, esses grupos associavam de uma maneira mais intensa o cometimento do suicídio. Só que na atualidade não é isso mais que acontece. Em todas as faixas etárias observamos o suicídio. Em diferentes classes sociais e econômicas. Muitos poderiam pensar, eu acho que o suicídio acontece mais naquela sociedade que vive a privação do necessário, que vive na miséria, que não tem perspectiva de melhora, e não é. Se a gente fosse pensar no nosso planeta Terra, onde é que campeia o maior índice de miséria? É a África, concorda? Vários países vivem na extrema miséria. E, no entanto, é o grupo, é a sociedade que menos comete suicídio. Quem lidera o suicídio no mundo são os países desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Japão, Suíça. Então, não é questão financeira. Então, o suicídio ele tem raízes mais profundas, onde o psíquico, onde a ordem emocional está desequilibrada. Então, essas taxas realmente impressionam, porque antigamente, há 20, 30 anos atrás, a taxa no Brasil era em torno de 7 suicídios para cada 100 mil habitantes por ano. Então, Uberlândia, que tem aproximadamente 700 mil habitantes, nós teríamos um número, de 7 vezes 7, que daria 49 por ano. Então, isso mostra o quê? Que esses índices não obedecem mais tal estatística. E devemos observar que a maioria dos suicídios são subnotificados. A pessoa, às vezes, comete o suicídio, mas no atestado, vem uma causa morte que não
liga diretamente à prática do suicídio. E na doutrina espírita, nós vamos ver que existem dois tipos de suicídios: o direto e o indireto. O direto é aquele que a pessoa toma um veneno, que pula de uma grande altura, que se atira na frente de um caminhão, de um trem em movimento. Então esse é o suicídio direto. E o indireto, que é aquele que a pessoa desenvolve, por exemplo, uma drogadição. E que essa drogadição, esse hábito, vai corroendo as suas forças vitais. Ou seja, a sua energia vital ela vai esvaindo, vai diminuindo. É como se perdesse a carga da sua bateria aceleradamente. Então esse é o suicídio indireto. E na prática, nós ainda nos equivocamos quando tentamos dar um veredito por uma pessoa que cometeu suicídio. Então, se o suicídio fosse direto, nós temos o hábito de colocá-lo, esse suicídio, como mais grave perante a justiça de Deus do que o suicídio indireto. E a gente vai ver que não é bem assim, porque na justiça de Deus, Ele sempre nos julga pela nossa intenção. Vou dar um exemplo. Um paciente psiquiátrico com diagnóstico de esquizofrenia, ele entra em crise e nessa crise ele comete o suicídio e vem a falecer. Suicídio direto, concretizado. O outro exemplo, número 2. Um médico que desenvolveu o hábito do tabagismo. Fuma inveteradamente, a ponto desse hábito desenvolver um câncer de pulmão, que vem sucumbir sua vida. Perante a justiça de Deus, quem cometeu o maior erro? O paciente psiquiátrico ou o médico? O médico. Ele sabia do erro que ele estava cometendo. Ele estudou sobre as possibilidades da fatalidade que ele estava enfrentando. Ele teve tempo para mudar de comportamento. Diferente de um paciente com um grave distúrbio mental. Então, para a gente julgar, a gente tem que olhar um contexto muito maior. Nós somos reencarnacionistas. Quem pode afirmar que ninguém aqui cometeu suicídio em outra reencarnação? E ainda mais, muitos que desenvolvem a ideia ou ideação suicida podem ter sido suicidas em outras encarnações. Então, o nosso processo de evolução espiritual não apaga imediatamente as nossas tendências do passado. Como o Chico falava, né, que desencarnar não santifica ninguém. Desencarnar é simples mudança de endereço. A essência do espírito continua a mesma. Ora, no plano espiritual, nós nos preparamos para os desafios futuros das reencarnações. Nós fazemos um projeto. Nós estudamos, recebemos conselhos dos benfeitores espirituais. Mas é aqui que a gente vai colocar isso em prática. O teste prático é na reencarnação, aliado ao véu do esquecimento. Então, observar esse cenário ele é preocupante. Porque hoje até as crianças estão cometendo suicídio. E essa desorganização
ela é citada lá no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde Kardec diz o seguinte: a falta da paciência, da resignação, da fé no futuro, deixam a criatura com uma fragilidade, uma fraqueza moral. Ou seja, a fraqueza moral, quando instalada, é um elemento importante para desencadear a ideação suicida. E toda pessoa que desenvolve a ideação suicida, em algum momento ela demonstra sinais e sintomas que vai cometer o suicídio. Uma pessoa que tinha o hábito do trabalho, do estudo, e de uma hora para outra se torna relapso, falta no trabalho, falta na escola, não tem o mesmo interesse, não tem a mesma disciplina, o mesmo rendimento do aprendizado, do estudo, no trabalho, deixa de cuidar dos cuidados pessoais, muda a aparência, altera o ritmo do sono, tem momentos que dorme demais, tem momentos que passa a noite acordado. O início de uma drogadição não tinha nenhuma tendência e desenvolve o alcoolismo, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas, alteração da personalidade, do humor. Estas situações demonstram a instabilidade daquela pessoa. E toda pessoa que teve a ideação e teve a tentativa, mas não conseguiu a morte física, ela tem uma tendência em repetir o ato. Porque o nosso momento na Terra, nós temos momentos de equilíbrio e momentos de desequilíbrio. E se engana, né? Que mesmo sendo amparado ou amparada por profissionais da saúde mental, tomando medicamento, esteja livre desse comportamento. E sabemos que a própria Organização Mundial da Saúde demonstra que hoje 8 bilhões de habitantes na face da Terra, 1/3 deles tem algum grau de depressão. E a depressão sempre está associada à possibilidade do desenrolar do processo de suicídio. E depressão não tem cura. Um paciente que tem um diagnóstico feito pelos profissionais da saúde de depressão, sempre deverá realizar o acompanhamento. Os medicamentos antidepressivos ocupam no ranking das farmácias como as drogas mais comercializadas no mundo. A cada semestre, não vou dizer nem ano, cada semestre surge um novo medicamento para o tratamento da depressão. Então, a situação é muito séria. Se a pessoa não desenvolve essa condição da resiliência, da perseverança, da calma, da paciência, de entender a vida futura, porque tudo isso aqui é passageiro. Nós somos daqui do planeta Terra? Não. De onde viemos? Do mundo espiritual. Ora, a nossa casa, a nossa residência é o mundo espiritual. Nós estamos aqui estagiando uma prova material.
para o nosso crescimento espiritual. Então, o retorno é para a pátria espiritual. A nossa permanência aqui, ela é fugaz. Mas a grande maioria dos materialistas não pensam dessa forma. As ideias materialistas corrompem o indivíduo e diminuem a força moral, deixando a mercê das forças invisíveis que o conduzem nos desequilíbrios. Então, quanto mais materialista for a pessoa, menos ligada ela está com Deus e com as suas leis. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Temos a assinatura de Deus em nós. Toda vez que a gente afasta dessa força criadora, nós nos enfraquecemos. Eu lembro de uma passagem de um trabalhador da casa espírita que de um momento para o outro deixou de frequentar a casa espírita. E um amigo próximo percebeu, tentou falar, não conseguiu e fez uma visita a ele. E lá ele encontrou ele sentado, com a lareira acesa, e esse amigo, sem dizer uma palavra, sentou ao seu lado, ficou em silêncio. Passado alguns minutos, ele foi na lareira e tirou um carvão incandescente. Separou. E olhando para aquele carvão, ele foi esfriando, perdendo a sua luminescência, perdendo o calor, perdendo a chama, até apagar. Olhou para ele, pegou o carvão e devolveu lá na lareira. Ele voltou a acender novamente e foi embora. O amigo entendeu a mensagem. Então essa é a nossa essência. Nós somos gregários, dependemos uns dos outros para a nossa construção. A família é a célula da sociedade com essa finalidade. Como Emmanuel coloca, família é uma reunião de almas que já se conhecem. São reencontros de almas. E é lógico, por ser um reencontro, não seria um reencontro fortuito, sem finalidade, sem programação. Todos nós temos uma programação individual a ser cumprida na coletividade. E quando nós falhamos nessa programação, não precisa ninguém dizer. O nosso íntimo, o nosso inconsciente acusa a nossa falta, desencadeando sinais de tristeza, de melancolia, de depressão. Na nossa atual condição espiritual, nós temos 3 pilares que nos sustentam. Um deles é a educação. Os nossos pais ou responsáveis nos educaram. O segundo pilar é a instrução, importante para a nossa profissão, para o nosso sustento. E a terceira é a religiosidade. Se nós não tivermos as 3 bem fixadas em nós, nós caímos. E todo fracasso de uma reencarnação mal aproveitada vai repercutir no futuro de cada ser. O que eu quero dizer com isso? Que nós, filhos de Deus, criaturas de Deus, temos uma destinação. Saímos do princípio inteligente, adentramos a condição do espírito, simples e ignorantes,
habitamos o mundo primitivo e vamos caminhar para o futuro, no mundo celeste ou divino, onde completaremos a nossa educação espiritual. Chegaremos na condição de espíritos puros. Quanto tempo isso vai gastar? Nós sabemos. Todos vão chegar juntos? Claro que não. É como uma escola. Existem alunos mais aplicados, mais esforçados, mais dedicados e outros nem tanto. Mas todos chegarão. Alguns pegando o caminho correto, perdendo menos tempo. Outros caindo pelo caminho, tomando atalhos que não levarão no destino correto e que deverão recalcular a sua volta. O suicídio é um dos momentos de atraso na evolução espiritual. Segundo Kardec, lá no Livro dos Espíritos, nenhum de nós retrograda. O que quer dizer isso? Nós não voltamos a ser piores do que somos na atualidade. Nós somos ainda incompletos, intelectualmente e moralmente. Mas se eu falhar nas minhas provas, nas minhas expiações, eu terei novas oportunidades. Mas quando o fracasso é muito grande, eu não dei nenhum passo na frente. Eu fiquei no mesmo lugar. Então ninguém dá marcha ré. Ele é permanente o que ele já conhece, o que ele já tem de instrução, o que ele já tem de moralidade. Ele pode não aproveitar. E ao invés de dar 10 passos para frente, ele fica no mesmo lugar. Então, o suicídio é uma dessas vidas. E olha que existem suicídios conscientes e inconscientes. No livro Para Viver a Grande Mensagem, do autor espírita já desencarnado Richard Simonetti, tem um capítulo intitulado O Suicídio Inconsciente, que conta a história de um velório, um senhor de 35 anos sendo velado. Ali estavam os amigos, os familiares, a viúva. Um grupo de espíritos desencarnados comentam: nossa, 35 anos só, e parece que ele veio a falecer vítima do infarto agudo do miocárdio, um infarto fulminante. O que gerou tudo isso? Aí um mentor espiritual se aproxima e diz: ele poderia ter vivido mais 20 anos pelo menos, se não tivesse abusado da sua saúde. A gente já julgou errado. Ele abusou da saúde fazendo o quê? Trabalhando demais. Não tinha nenhum vício material. Não fumava, não bebia, não usava drogas ilícitas. Mas ele tinha um enorme corrosivo que estabeleceu na sua reencarnação: o apego às coisas materiais. Ele não conseguia deixar de trabalhar. Ele pensava em acumular para deixar a sua família bem. Bem de que maneira, né? Uma pergunta. E a preocupação dele, o estresse dele era saber a cotação do dólar, o preço do ouro, como é que está a bolsa de valores. Vivia em constante estresse, ansiedade. Então percebam que a condição mental, nosso psiquismo, se não estiver equilibrado, ele pode funcionar como um agente de um suicídio inconsciente. Quem assistiu o filme Nosso Lar ou leu o livro, vai lembrar da cena de André Luiz no umbral, onde ele é acusado de suicídio. Eu suicida? Como disse? Depois que ele é acolhido, né?
que ele está equilibrado, harmonizado, ele recebe a informação dos mentores espirituais. Você foi suicida inconsciente. Você abusou da sua saúde, comendo desregradamente, bebendo, abusando da sexualidade. Então, esse desequilíbrio psíquico, emocional, também gera o desgaste das nossas forças vitais, que mantém a nossa organização física funcionando. Não era um agente material, mas era psíquico. Então, todo esse desequilíbrio que poderia ser combatido ou minimizado, não funcionou para ele. Poderia ter vivido mais 20 anos ou mais, mas a ansiedade, o estresse, talvez as noites mal dormidas, colaboraram para esse evento. Então, falar que o suicídio está em todos os lugares, realmente está. Mas nós observamos um fato interessante. É na casa espírita onde tem o menor índice de suicídio. Não estou dizendo que não existe suicídio na casa espírita. É onde tem os menores índices, comparado com as outras religiões. O que difere isso? O espírita, o trabalhador, o frequentador já conhece, já tem informação da vida futura. Sabe que a morte física não encerra a vida. O túmulo não é o final. Aliás, a verdadeira vida é fora do corpo físico. Ela continua muito mais intensa do que aqui, agora. Aliás, no livro dos Espíritos, os Espíritos superiores revelam que nós não conhecemos a verdadeira alegria nem a verdadeira tristeza aqui na Terra. Mas tem tanta coisa triste, mas do lado de lá, ela é multiplicada. Então, quem partiu bem, que cumpriu o seu trabalho, a sua missão, que vai de consciência tranquila, ele tem uma chance de desenvolver uma plenitude espiritual. Então, a verdadeira alegria é do lado de lá. A recompensa não é aqui, é depois. Aquele que cumpriu mal, aquele que fez tudo errado, como é que fica a sua consciência do lado de lá? Pesada. Não precisa de nenhum juiz para acusar as faltas, os erros cometidos. A sua própria consciência lhe mostrará. E também, aos suicidas, é um ato também penoso. Porque, é claro, tudo na justiça de Deus tem duas avaliações. Uma que pode agravar o seu ato e a outra que pode ser um atenuante. No caso do exemplo citado do paciente psiquiátrico, ele teve um atenuante e o médico um agravante. Mas, segundo os benfeitores espirituais, não é uma regra geral. Se aquela pessoa que cometeu suicídio aos 40 anos de idade, mas cuja programação reencarnatória estabelecia o tempo de 80 anos de vida na Terra, ele deverá permanecer em perturbação mais ou menos 40 anos que ele antecipou. André Luiz ficou 8 anos no grau. Deixa eu entrar numa partezinha aqui, não quero te atrapalhar, mas tudo que você disse, essa situação que você está dizendo aí, eu passei por ela agora recentemente. Eu perdi a minha esposa, está com 1 ano. Tudo que você disse, eu entrei nessa situação. E fiquei tão crítico que
a família passou a me vigiar pertinho de medo de qualquer coisa. Mas teve uma coisa que foi por Deus. Eu fiz um tratamento aqui com um psiquiatra. Ele me receitou 5 remédios. Eu estava tomando esse remédio e eu estava sentindo que cada vez eu estava pior. Eu fui para a casa da minha filha, que mora em Catalão, e ela, vendo a minha situação, ela me levou num outro psiquiatra de lá. Os remédios que eu estava tomando, eu levei e pus na mesa do médico. Ele olhou e já pegou um que estava lá e pôs aqui, foi esse remédio, você não pode tomar ele. Seu problema é esse remédio. Você vai jogar de fora agora, esses aí estão certos, você vai tomar esse. Foi a mesma coisa de ter tirado o meu problema com a mão, porque o meu problema estava mais no remédio que o médico receitou errado. Qual o problema do senhor? Irani. Então, o exemplo, né, o depoimento que o senhor Irani traz é importante. Por quê? Porque na condição de patologia, seja ela física ou mental, sempre a medicina dos homens tem que estar envolvida. Nós comentamos sobre os transtornos mentais, a loucura, o próprio suicídio, as doenças físicas que podem gerar tudo isso. Alguém poderia levantar um ponto, mas isso não pode ser uma questão só espiritual? Uma influência espiritual negativa, uma obsessão, pode estar associada. Então, uma pessoa que desencarnou vítima do suicídio, será que durante um tempo, esses espíritos que não querem o nosso bem, que não querem o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, não ajudou no monoteísmo aquela pessoa a manter essa ideia? Pode ser que sim. É por isso que os dois tratamentos devem ser conjugados: o tratamento médico da terra e o tratamento espiritual dos espíritos. Porque um associado ao outro potencializa os bons resultados. Toda crise emocional deve ser tratada, não pode ser negligenciada. Uma pessoa que está triste, melancólica, que nada chama atenção, ela própria fala, tudo para mim perdeu a cor, está tudo cinza, não tem motivação para nada, precisa urgentemente de tratamento, seja na casa espírita, seja no consultório médico. Então isso é uma relação de somatória, um auxiliando o outro. E quando o médico, o psiquiatra perceber, melhorou, ele vai tateando as doses, tira um medicamento, mantém o outro, diminui a dose, até perceber o equilíbrio. Então, aquele que parte, normalmente vai viver um período chamado de perturbação. E essa perturbação será tão maior quanto maior for o ato perante a justiça de Deus. Uma pessoa que às vezes cometem o suicídio, nas reuniões mediúnicas na casa espírita, muitos nos dão o seu depoimento. Olha a ferramenta que nós temos. Sabemos da dor, do sofrimento daquele irmão que partiu pela via do suicídio. E ele vem relatar o que ele está sentindo. Eu ouço o tiro que eu dei no ouvido já tem anos. O estalar e a sensação do meu crânio explodindo. Imagina isso durante anos. Aí alguém poderia pensar, mas Rondon, parece que Deus não está agindo. Por que a exemplo do André Luiz, que foi 8 anos, mas ele foi acolhido? Por que Deus não manda trabalhadores, uma equipe socorrista, resgatar essas pessoas? Um paciente psiquiátrico que chega agredindo, mordendo no pronto-socorro. O médico vai mandar esse paciente para a enfermaria para ficar com outros pacientes? Não.
ele não tem condições. A mesma coisa, aquele espírito que partiu pelo suicídio. Ele não está em harmonia nem consigo, nem com os outros. Um cirurgião que vai fazer uma cirurgia, uma apendicite aguda, ele precisa se paramentar, usar um capote esterilizado, lavar as mãos, colocar um gorro, máscara. Propé, que chega a equação muito espiritual, seja pelo suicídio direto ou indireto, ele precisa de um tempo para restaurar o mínimo necessário de equilíbrio. Muitos desencarnam em perturbação, não têm acesso, não vê as pessoas, os espíritos desencarnados, familiares e amigos que estão ali ao seu lado. Tamanha é a perturbação. Então não é falta de caridade, é o momento certo para poder agir. Então todo aquele que tem um amigo, um parente que desencarnou vítima do suicídio, só tem um recurso eficaz que nós podemos fazer para ajudá-lo: a oração. Essa sim é o remédio que abraça, que acolhe aquele ser ainda em desespero, ainda em desequilíbrio. Porque o suicida, ele tem duas respostas imediatas após o seu crime. Ele não morreu, continua vivo. Ele não resolveu seus problemas, ele piorou seus problemas. Quem leu o livro O Despertar de um Alcoólatra, que conta a história de um marido alcoólatra que desencarnou vítima de uma cirrose alcoólatra. Porque ele chega no mundo espiritual pior do que André Luiz. Demandou anos para ele poder ser tratado. E lá os mentores espirituais o esclarecem. Você lesou tanto o seu perispírito, principalmente nessa região do centro gástrico, que você vai reencarnar com cicatrizes perispirituais. E isso vai manifestar no seu corpo físico, no seu futuro corpo físico. Enquanto essas cicatrizes não forem limpas, através da nossa melhoria íntima, da nossa reforma, a pessoa vai carregar essas tendências. Um aluno, se eu não me engano, era na Alemanha, torso. Ele não tinha os membros superiores, nem os membros inferiores. Ele se deslocava usando uma cadeira elétrica. E chegou no momento do estágio final da sua escola, que ele passaria para um outro patamar, e aquela escola não poderia mantê-lo ali. Ele teria que mudar de escola, porque ela não oferecia tais recursos. E ele disse para os pais: se eu mudar de escola e não continuar com os meus colegas, eu vou me atirar na frente de um caminhão, sem os braços e sem as pernas. Qual foi a motivação e a consequência perispiritual dele reencarnar num corpo limitado fisicamente? Talvez por ideias e ações que na atual reencarnação ele ainda pensa fazer. Então, a oração é o veículo que capacita, que remedia a esperança, a consolação nos nossos irmãos que desencarnaram vítimas do suicídio. Nós conhecemos muito, falando do Vale dos Suicidas, uma região umbralina, onde
Milhares de espíritos estão ali aguardando nova oportunidade para crescer, para se fortalecer, para não repetir os mesmos erros. E Jesus, governador do planeta Terra, conhecedor das necessidades mais íntimas de cada um de nós, designou Maria de Nazaré, sua mãe, para comandar e coordenar o Vale dos Suicidas. Então, toda vez que nós façamos uma oração por um ente, um amigo, um querido que partiu dessa forma, citemos a ajuda, o amparo, a misericórdia de Maria. Porque ela sim sabe entender as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E nenhum ser ficará esquecido, como citamos anteriormente. Todos nós somos destinados à perfeição. Todos nós chegaremos à angelitude. Saímos do átomo para chegar no arcanjo. Mesmo que nos caminhos nós tenhamos tropeços, tenhamos atrasos, mas essa é a promessa do nosso Pai. E Jesus afirma, que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, Ele venceu o mundo. E da mesma sorte que tudo que nós estamos enfrentando, esse amigo maior, esse divino amigo já enfrentou. E hoje ele é o governador espiritual do planeta. Hoje ele é um espírito puro. É um espírito que conhece Deus na intimidade. Como ele mesmo cita, eu e o Pai somos um só. Então, quanto mais nos fortalecermos moralmente, desenvolver a força, a coragem moral, evitar o materialismo, as drogadições, trabalhar a saúde mental, maior será o nosso fortalecimento. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, que tenhamos muita lucidez, muito entendimento para conduzir as nossas vidas e servir de exemplo àqueles que estão próximos de nós. Que assim seja. E obrigada, seu Rondon, por nos trazer é um tema muito difícil, mas muito necessário, né?